Senhora, por favor, a senhora poderia dizer pra gente qual é a distância daqui até a Lua? Infinito, não tem. Não tenho a mínima ideia. Eu nem tenho ideia, sei que é milhões de anos-luz. 12.000 quilômetros, se ouvi falar. Qual é a distância daqui até a África? Aí já é um pouco difícil, aí já complicou. Desconheço. Não tenho noção. Milhões de quilômetros. Por aí. A senhora saberia dizer pra gente qual é o diâmetro de um fio do seu cabelo? Não. Nem sei. Não tem diâmetro. Não sei, é o mínimo possível, 0,02 mil, por aí. E agora, e o tamanho de uma célula? O tamanho de uma célula? Tô por fora. Não sei. Pois é, essas perguntas colocam problemas difíceis que o homem teve que resolver e resolveu. Através de cálculos e medições, ele descobriu distâncias enormes, como a distância entre as galáxias, e minúsculas, como o tamanho de uma bactéria. Você, futuro mecânico, vai se aventurar por mundos que muitas vezes os seus olhos não conseguirão ver. É um mundo de medidas muito pequenas que vai exigir de você exatidão. Nós estamos entrando agora nesse mundo onde as medidas são de centésimos e até de milésimos de milímetro. E um dos instrumentos que o homem bolou para lidar com essas medidas se chama micrômetro. Hoje nós estamos começando uma série de aulas dedicadas a ele. Na teleaula de hoje, você vai ver o princípio de funcionamento do micrômetro e seus principais componentes. Vai conhecer ainda micrômetros de diferentes capacidades, diferentes resoluções e várias aplicações dos micrômetros. Agora veja aí se a distância entre você e a TV não está muito pequena, porque faz mal para os olhos, viu? Agora preste atenção que a nossa teleaula está começando. Está na hora de aprender. Salve, Gregório. Estou aqui fazendo a verificação das tuas peças para ver se está tudo certo com ela. Ué, tá todo mundo usando micrômetro agora, hein? Não, todo mundo não. Você usa o micrômetro quando você precisa de uma resolução de centésimos ou milésimos de milímetros. Se você não precisar dessa resolução ou precisar uma resolução maior ainda, você usa outros instrumentos. Pois é, rapaz. Sabe que meu cliente agora quer que as peças tenham uma resolução de centésimo de milímetro. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu mando as amostras para um laboratório ou se eu trago aqui para você. Sabe como é que é, né? Eu fico lá na administração, cuidando da papelada. E o Ronaldo, meu sócio, que é quem sabe disso, quem cuida dessas coisas, só volta de férias daqui a 2 meses. Mas ué, Gregório, o pessoal lá da linha não fazia a verificação usando o paquímetro? Pois então, bota alguns micrômetros na linha, ensina o pessoal a usar e tá resolvido o problema. Rapaz, sabe como é esse pessoal, né? Ensinar demora, a gente tenta. Olha, o pessoal da linha conhece o micrômetro. Eu tô achando é que você que tá precisando conhecer ele. Ó, chega mais, Gregório. Aqui. Olha aqui, Caio. Esse aqui foi o primeiro micrômetro. Ele foi criado pelo francês Jean-Louis Palmer em 1848. E ele foi sendo aperfeiçoado para fazer medições mais exatas e mais rigorosas que o paquímetro. De um modo geral, ele é chamado de micrômetro. Só na França que o pessoal, para homenagear o inventor, chama ele de Palmer. Mas na verdade o princípio continua o mesmo, né? Olha aqui. Ele usa na verdade um sistema de porca e parafuso. Aqui, a porca fixa e aqui o fuso móvel. Cada vez que o fuso dá uma volta completa, vai haver um deslocamento igual ao passo do fuso. É isso. A gente pode pensar num marcador de distância do carro. A cada volta que a roda do carro dá, é percorrida uma certa distância. Com o micrômetro acontece algo parecido. Você quer entender o princípio do funcionamento do micrômetro? Então fique por dentro. No micrômetro, há um sistema de um parafuso móvel que se desloca por uma porca fixa. Cada vez que o parafuso dá uma volta completa, ocorre um deslocamento igual ao seu passo. Dividindo a cabeça do parafuso em frações menores que uma volta, medimos comprimentos menores que o passo do parafuso. O que foi, Tito? Tá perdidão aí? Eu tô meio confuso, viu, Silva? Mas é assim mesmo, tem que fuçar, pesquisar. Aliás, eu já acho que tentar entender sozinho é uma grande forma de aprendizagem. Você sabe que eu tô cheio de dúvidas sobre as partes do micrômetro. Deixa eu ver. Titão, vamos conhecer o micrômetro parte por parte. Esse aqui é o arco.
Geralmente ele é feito de aço especial ou fundido. Bom, e ele tem uma placa colada nele. É, tem sim. É um protetor antitérmico que evita que o calor das mãos provoque a dilatação do micrômetro. Por aí você já vê os cuidados para medir com a maior exatidão. Bom, e esse parafuso aqui que você está rosqueando, esse parafuso principal é o fuso micrométrico. É, mas também se não soubesse disso, né, Tito? Ele é feito de aço especial temperado e retificado, porque ele tem que garantir uma exatidão no passo da rosca. Essas duas partes aqui, que tocam a peça na hora da medição, chamam-se contatos. E eles devem ser rigorosamente planos e paralelos. E essa aqui? Essa aqui é a bainha. Você pode ver que ela tem uma escala de 1 e de meio milímetro. E o tambor tem uma escala centesimal. É ele que gira o fuso micrométrico. A cada volta do fuso, ele tem um deslocamento igual ao passo do fuso. E como ele tem uma escala inscrito nele, fica fácil fazer a medição. Você sabe que eu acho que isso daí não é muito complicado, não. Tenho certeza que o pessoal de lá vai tirar de letra. Com certeza. Essa aqui, ó, só para terminar, é a porca de ajuste. Ela é usada para ajustar o fuso micrométrico quando for necessário. E esse aqui, ó, é o fixador ou trava. Ele é para fixar a medida no instrumento na hora da medição. E como é que eu sei se eu não apertei demais ou deixei um pouco frouxo o fuso? Porque isso pode dar uma boa diferença. Para não haver diferença, é que existe esse conjunto de peças chamado de catraca ou fricção. É ela que vai garantir uma pressão de medição constante, igual para todas as peças. Geralmente 2 ou 3 voltas são suficientes. Eu estou vendo aqui um monte de micrômetros. Eu posso ver, por exemplo, que esse daqui pode medir peças desse tamanho. Esse outro aqui pode medir peças até maiores. Agora eu fico pensando, qual é a maior distância que um micrômetro pode medir? Capacidade, Caio. A distância que um micrômetro pode medir é a sua capacidade. E ela varia de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, ou se for pelo sistema inglês decimal, de 0 a 1 polegada, de 1 a 2 e assim por diante. O micrômetro que tem maior capacidade pode medir 2.000 milímetros. Mas e a resolução? É sempre de milésimos de milímetro? Não necessariamente. A resolução pode ser de centésimos de milímetro, milésimos de milímetro, milésimos de polegada ou décimos de milésimo de polegada. Olha aqui, Gregório. Para começar a medição, a gente tem que zerar o micrômetro. Tem que fechar ele. Tem sim. O que a gente está fazendo quando zera o micrômetro é juntar essas duas partes aqui, ó, as faces de contato. Quando elas estiverem juntas, a borda do tambor aqui tem que coincidir com o traço zero da bainha aqui, ó. Deu para ver? Deu. Quer dizer, mais ou menos. Bom, então dá uma olhadinha com essa lupa aqui, ó. Tá? Essa linha longitudinal aqui, ó, gravada na bainha, tem que coincidir com este zero aqui da escala do tambor. Agora, isso dá para ver a olho nu. Se você não está conseguindo ver, melhor você procurar um oculista, viu? Rapaz, você sabe que eu tô para aí mesmo? Outro dia mesmo, estive vendo uma... porque assim se vê muito melhor, né? É mesmo. Titão, não adianta nada a pessoa usar paquímetro, micrômetro, se não enxergar bem. Não é vergonha nenhuma. Vai a um oftalmologista, põe um óculos, uma lente, sei lá, e resolve o problema, né? Bom, mas tudo bem, mas eu enxergo muito bem, Silvano. Sim, você. Agora acontece que tem gente que não enxerga e não percebe. Ou tem dificuldade para ir ao médico, né? Isso é verdade. Bom, não custa alertar. Na verdade, o que você quer é medir, não é? Bom, o que eu quero saber mesmo é como é que a gente faz a medida em milésimos de milímetro. Isso você vai aprender e é já. Você tem ideia do que é 1 milésimo de milímetro? Bom, 1 milímetro... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Se eu dividir 1 metro em 1000 partes iguais, eu chego ao milímetro, que já é uma coisa pequena. Dividindo este milímetro em 1000 partes iguais, eu chego ao milésimo de milímetro. 1 milésimo de milímetro é também conhecido como 1 micron. E esta é a resolução que o micrômetro pode me dar. Esse aqui é usado para quê? Este é um micrômetro de profundidade e o nome mesmo já diz. Ele possui essas hastes de extensão que tocam o fundo. Daí é feita a leitura. E esse aqui é o micrômetro com arco profundo. Ele serve para medir a espessura das bordas das peças ou de alguma parte saliente. É isso.
E para medir dentes de engrenagens, a gente usa um micrômetro como esse, com discos nas hastes. Esses discos, eles aumentam a área de contato. E aí você pode medir coisas como couro e borracha também. E para medir as roscas? Não, para medir as roscas a gente usa esse micrômetro aqui, ó. Ele é feito para medir roscas triangulares. Tá vendo como ele se encaixa perfeitamente aqui nos contatos, ó? Que interessante. Ó. Agora deixa eu te mostrar outra coisa. Esse micrômetro aqui, ele tem as hastes furadas, ó, que é para encaixar essas pontas aqui, ó. E elas são intercambiáveis. Elas trocam de posição conforme o fuso ou o tipo de rosca que a gente vai medir. Mas lá na empresa, a gente mede as roscas com um paquímetro mesmo. Tá certo. O micrômetro, ele só é usado quando a gente vai medir roscas com extrema exatidão. Quer dizer, o próprio fuso micrométrico aqui, ou calibradores, enfim. Este aqui é o micrômetro com contato em forma de V. Dá para ver a forma aqui. E ele é usado para medir ferramentas com número ímpar de cortes. Vale a pena a gente dar uma olhada com mais atenção nesse tipo de micrômetro. A ferramenta tem 3 cortes. Um micrômetro normal não conseguiria fazer a medição. Com esse micrômetro, a gente coloca a ferramenta assim e encaixa, já que é essa a distância que se quer medir. Os ângulos em V dos micrômetros vão variar conforme o número de corte das ferramentas. Tem micrômetros que fazem medição de ferramentas de 3, 5 e 7 cortes. Titão, esse aqui é o micrômetro para medir paredes de tubos. Bom, é muito bem bolado esse, hein, Silva? É o mesmo princípio adaptado para diferentes situações. Me passa aquele tubo ali. Bom, é assim que se mede? Não. Não. Aí. Você encosta o tubo aqui assim, no encosto físico, e vai girando o tambor até encostar. Esse arco aqui tem um contato de 90 graus com a haste móvel. Muito inteligente. Agora é só fazer a leitura. Falando em leitura, bem que as pessoas que bolaram esses micrômetros podiam muito bem bolar uma maneira mais fácil de fazer a leitura. E bolaram. Olha aqui, Gregório. Esse aqui já mostra a leitura nesse contador aqui. O processo é o mesmo. Agora eu entendi. Você falou que funciona como um odômetro de carro. Isso. Né? Cada volta representa uma distância linear que é mostrada aqui nesse marcador. Exatamente. Agora tem esse outro aqui, ó, que é o micrômetro digital eletrônico. Ele já dá leitura nesse visor aqui, ó. Ele é ideal para a sua empresa porque ele faz leituras rápidas e não apresenta o erro de paralaxe. Ele é usado em controle estatístico de processos, como na tua linha de produção, que você pega quantas peças mesmo? Uma em cada 100 peças a gente faz a medida. E aí, Caio, deu para começar a conhecer os micrômetros? Deu sim, Sofia. Me dá uma vontade danada de começar a usar. Então é só praticar. Opa. Enquanto isso, a gente vai dar uma passada no que já viu. Tá começando a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu que o micrômetro é formado basicamente de uma porca fixa e um parafuso de alta precisão, que dividindo a cabeça do parafuso em partes menores, a gente pode medir comprimentos menores. Viu também os principais componentes do micrômetro, micrômetros de diferentes capacidades e resoluções diferentes. E pôde ver que as principais aplicações do micrômetro são para medição de profundidade com um arco profundo, para medição de roscas com pontas intercambiáveis, para medir parede de tubos, micrômetro com contador mecânico e micrômetro digital eletrônico. Gregório, agora é só tratar de continuar aprendendo, porque aí na hora de ensinar os funcionários da tua empresa, não precisa chamar ninguém, ensina você mesmo. Não, eu vou mesmo. Só que, para não passar vergonha, eu tenho que aprender muito bem como é que se faz a leitura nele. Então é só esperar, porque na nossa próxima teleaula nós vamos aprender a fazer leitura em micrômetros no sistema métrico. Bons estudos, até a próxima. Tchau. Fala tchau. Tchau.